Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo, aqui mais uma vez com vocês, nosso curso de Poder da Aprovação, ok? O que nós vamos falar nesse vídeo, professor? Bem, esse vídeo eu selecionei quatro assuntos disponíveis no nosso livro Poder da Aprovação. Os 4 capítulos são Receitinha Caseira, capítulo 75, Recomeçar do Zero, 77, Escolha de Sofia, 78, e Prepare-se para provas objetivas de resistência, no capítulo 79. Então, esses 4 capítulos nós vamos tratar nesse videozinho aqui de 15 minutos, enfim, a média do que a gente busca trazer nos nossos vídeos, tá bom? Receitinha caseira. Vamos começar pela receitinha caseira. A receitinha caseira, né, ela é a base do que seria, né, um simulado. Em outras palavras, um simulado. Mas é um simulado analítico. Se você tem aí o livro, me acompanhe. Então eu trago lá os ingredientes, né? O caderno impresso da última prova da OAB, impresso, viu? Aí faço questão de colocar impresso. O do bom, aqui é do concurso, mas o caderno impresso da última prova da OAB. Imprimam a prova, tenham ela em mãos. Se você fez, ótimo. Se você não fez, imprime e tenha ela em mão. Caneta azul ou preta, que são as permitidas pelo edital. Caneta vermelha, caso você já tenha feito a prova, pegue a caneta vermelha e pegue 4 a 5 horas do seu tempo, né? Para quem não fez a última prova, então vai precisar desse tempo para resolver. Ou metade disso, claro, para quem já prestou a prova, que aí é mais rápido, já viu a prova, sabe como é que é, tá bom? Modo de fazer. Para quem não fez a prova, pegue todas as questões e resolva uma por uma. Ok, beleza, sem problema nenhum. O que é importante, se não souber ou não tiver convicção, deixe em branco, não chute. Se você chegar na questão e não souber responder, é melhor não chutar, tá bom? Deixe em branco. Isso faz parte da nossa receita. Para quem já fez, analise cada uma das questões respondidas. E se as alternativas marcadas foram por convicção ou por chute. Então você olha lá a questão e diz, mas essa alternativa eu nem sabia responder isso aqui, eu chutei e acertei, ou errei, não importa. Marque apenas aquelas que você errou e chutou com sorte, tá? Então, se você olhar as questões, pegue a caneta vermelha, né, e começa a destacar aquelas questões que você chutou por sorte. Não sei como acertei essa questão, mas acertei, marque essa questão. E aquelas que você errou, assim, ó, eu tinha certeza que era essa questão e marquei ela e acabei errando assim mesmo. Eu tenho que estudar mais. Essa é mais ou menos já a conclusão, né? Então tem que marcar esses 2 tipos de questões para quem já fez a prova. Resolvida a prova, confira o gabarito definitivo. Analisada a prova, reconte os acertos, erros e brancos. Então a gente tem tanto acerto, erro, como questões em branco. A partir disso, pegue um papel e escreva um quadro com 5 colunas, ok? Uma com o nome da disciplina, tá? A primeira coluna, então, com o nome das 17 disciplinas. Outra coluna, a segunda, com o número total, né, de questões. Então, primeira ética, na primeira coluna aparece ética, na linha, então, ética, primeira coluna, segunda coluna, 8, né? A outra coluna, na mesma linha, o número de questões, a outra linha, o seu número de acertos. Então, ética na primeira linha, primeira coluna. Segunda coluna, então, nós temos aí número de questões, que é 8, que é o total. A terceira coluna, tudo na mesma linha dessa disciplina, né? A terceira coluna, então, o seu número de acertos. Acertei 6. E a outra coluna, com os erros dessa disciplina. Errei uma. Coloca ali. E por fim, a coluna de números em branco. Nesse caso, vamos imaginar que você deixou uma em branco e não sabia responder, deixou em branco porque não poderia chutar, deixou em branco. E aí nós temos aí uma soma, né, de 8 questões. Você acertou 6 com convicção, uma errou com convicção e uma deixou em branco que não sabia, né? Então essa é a ideia, né? Preencha todas as colunas com as 17 linhas
cada uma representando então os seus números. Isso, o que nos vai nos trazer isso, professor? A verdade é que o resultado dessa receita, nós vamos ter questões erradas, certas e em branco. Invista nas disciplinas que onde você está enxergando aí as questões erradas, um alto número de questões erradas. E depois busque, né, as brancas, onde tem o maior número de brancas, e, claro, depois as disciplinas com maior acerto. Então essa é a ideia, né, de investir, no final das contas, investir aonde, quais são as disciplinas onde tem maior número de erros, depois as disciplinas com maior número de brancos e depois com acertos, né? Essa é a ideia dessa receitinha caseira, ok? Pulando, vamos lá, porque o 76 eu falo sobre os professores, acho que aqui é tranquilo, não precisa falar dos professores. Recomeçar do zero é uma pergunta, tá? Muita gente que já está fazendo e tal, as provas, vem de reprovações, e a pergunta que vem é, eu começo do zero, começo a estudar lá do zero, né? Quem já vem fazendo prova, já, na verdade, já está estudando. Então não tem como recomeçar do zero, porque já tem aí, não dá para ignorar o que já foi estudado, essa é a verdade, né? Então eu trago aqui algumas perguntas desse pessoal que vem, traz o recomeçar do zero. Por onde recomeçar? Por onde terminei os estudos? Por aquilo que deixei de estudar? Pelas disciplinas que menos sei? Ou recomeçar do zero? Então é uma sequência de perguntas até chegar à última pergunta, que é recomeçar do zero. Então, por onde recomeçar, né? O que é importante a gente fazer, pessoal, é a mesma coisa, é seguindo essa mesma regra, né? De a gente buscar os erros, refletir sobre eles, sobre a falta de conhecimento e tentar girar a chave. Então, quem recomeça, né, quem está recomeçando, não recomeça do zero. Recomeça por aquilo que realmente lhe levou à reprovação. Isso é importante, né? Observar os erros para continuar a estrada, né? Isso é. Eu cito no livro aqui uma frase do Sócrates que é muito comum, que ela é bem conhecida: transforme as pedras em que você tropeça nas pedras de sua escada. É uma frase motivacional e importante, porque eu preciso, a partir dos erros, transformar esses erros em acertos. Então, se eu não vou recomeçar do zero, claro que não. Não posso ignorar o que eu deixei para trás. Muito pelo contrário, utilize a favor as suas reprovações. Se há alguma coisa de positivo nas reprovações, é a sua experiência. E o que trata a experiência? A experiência trata de acertos e erros. Então você não pode ignorar a sua experiência, muito pelo contrário. Você tem que usar a sua experiência a seu favor, vencendo os erros e mantendo os acertos, né? Imagine alguém que é um concurseiro que só tem reprovações, e é por óbvio que vai ter sempre reprovações no início, já que é uma jornada bem mais longa, né? Ele desistindo logo na primeira, né? Ele sem saber o que está estudando, porque na verdade o concurseiro existe uma preparação contínua. E por que não aplicar essa preparação contínua para quem está fazendo a prova do OAB já pela segunda, terceira, quarta, 10ª vez? Então você tem que aproveitar a experiência. E é isso que eu vejo as pessoas errarem. Quem já está lá desesperado, fazendo diversas vezes, não consegue passar, e eu sempre sento e converso. E aí? Qual é o problema? O que você faz para recomeçar os estudos? A pessoa assim, geralmente a resposta é, eu passo uma régua e volto a estudar tudo de novo, né? Estudo pelos mesmos cadernos, pelos mesmos livros, pelas mesmas videoaulas. Não muda o quê? A mentalidade, não muda o mindset. Esse é um problema para quem vai recomeçar, porque ela recomeça pelo mesmo caminho que errou, com os mesmos defeitos que aconteceram durante a preparação. Então, não é recomeçar do zero. Você já tem uma experiência, é continuar a estrada. Talvez a estrada que você tenha levado até aqui é uma estrada errada. Mas a partir daqui, essa mesma estrada, ela continua, é a mesma estrada. Talvez agora ela esteja mais próxima ao final e não fique, por exemplo, correndo sobre o mesmo lugar, não sai do mesmo lugar. Apesar de você caminhar, não sai e descobre que você está tomando os mesmos atalhos,
as mesmas direções e fica correndo do mesmo lado, não sai do mesmo lugar. Apesar de caminhar, você continua chegando aonde você está. Esse é a linha, né, de quem vem em reprovações. Então, a partir daqui, você está vindo errado, ok. Primeiro passo, você está aqui com o professor Marcelo. A partir de agora é continuar a sua caminhada, é uma única caminhada e, claro, fazer as escolhas certas. Vai ter muitas encruzilhadas, é assumir, ter escolhas certas para a gente chegar até o final, ok? Então é isso que eu queria falar sobre recomeçar do zero, né? Então, mude o livro, mude o professor, mude o jeito de estudar, altere, né? Faça a mudança. Eu sei que é difícil mudar, mas está na hora de mudar. Mude o ambiente dos estudos, né? É por aí mesmo, ok? Nós temos um outro capítulo, né? Que é a Escolha de Sofia. A Escolha de Sofia é um texto que eu escrevi, né? A Escolha de Sofia é um filme, na verdade, né? Que era uma mãe, na época do nazismo, representada pela Meryl Streep, que ela tinha que escolher entre dois filhos, né? Para sobreviver ao campo de concentração. É um filme bem interessante, muito triste, mas a Escolha de Sofia acabou ficando uma expressão comum. Então, o que eu quis dizer nesse capítulo da Escolha de Sofia? A Escolha de Sofia é justamente, pessoal, né, escolher. Professor, eu sou concurseiro, estou estudando para concurso, já me inscrevi para alguns concursos. Aí quando vê a data da prova é publicada justamente no dia do quê? Do seu exame de ordem. O que fazer? Continuo, opto pelo concurso público ou faço o exame de ordem? Então essa é a escolha de Sofia, né? Isso acontece, pessoal, isso é bem comum acontecer. A pessoa está estudando para um concurso, está estudando para o exame de ordem e quando vê as provas são no mesmo dia, na mesma hora. O que escolher? O primeiro parâmetro, né, que deve ser um panorama, uma visão panorâmica. O exame de ordem são feitos 3 vezes por ano. Então vai ter, se não for agora, vai ter depois ou depois. São 3 vezes por ano. Tá? Então sempre tem. Concurso público não é toda hora. Tem determinadas provas que se repetem anualmente, uma única vez. Então, o que é mais urgente? Também é uma outra pergunta. O que é mais urgente? Se tem 3 vezes provas, 3 vezes por ano a prova da OAB, e o concurso que você era um concurso muito esperado, e é um concurso que você vem se preparando mesmo, está com uma esperança, beleza, eu não vejo dúvida de optar pela prova do concurso público, porque a prova da OAB já tem ali logo depois. Mas essa é uma questão de escolha sua, você tem que ver como é que estão os teus estudos, o que é a sua emergência. Daqui a pouco é o seu concurso público e a sua aprovação está aí batendo na sua porta, né? Já o exame de ordem, daqui a pouco você está ali, não está muito bem, ainda não mergulhou de fato, concurso público, né? Agora, se você está fazendo concurso público por outros motivos, que não é um motivo que realmente está lhe movendo a estudar para esse concurso público, faça o exame de ordem. Porque o exame de ordem, no mínimo, vai te dar a oportunidade para escolher para ser advogado, né? Depois da aprovação, ou seguir carreiras que exijam a carteira da OAB, como um procurador do município, né? Como, enfim, procuradorias federais, a AGU, tem diversas categorias de servidores públicos que exigem a carteira da OAB. Então é uma escolha sua, depende, né? Eu estou inscrito num concurso que não é bem um concurso que eu queria e cair no dia da prova da OAB, meu amigo, minha amiga, prova da OAB, tá bom? Essa é a escolha de Sofia. E para fechar esse bloco, eu vou falar sobre o capítulo Prepare-se para provas objetivas de resistência, tá? A verdade é que a prova da OAB, né, nas últimas, ela vem mudando, ela não é assim estática, né? Ela muda antes da prova unificada, ela vem mudando, tá? A gente já meio que conversou sobre isso, que antigamente a prova da OAB era prova com perguntas diretas, né? Falava de prazo, falava de, enfim, de conceito, de artigo direto, não tinha enunciado longo. Hoje o exame de ordem é enunciado longo, né? Com 10 linhas, são 4 questões por prova, às vezes 3, em razão porque os enunciados são longos, as alternativas são longas, então se prepare para uma prova de alta resistência. Se prepare, porque no dia da prova
você não vai chegar nem na metade da prova. Se não treinou antes, não fez simulados, se não seguiu a linha FGV, vai chegar menos da metade da prova, você já não aguenta mais a prova, já está exausto, cansado, não aguenta mais ler. Porque tem questões que eu já vi com mais de 30 linhas só de enunciado, que é um absurdo. Né? Então, a prova hoje da OAB, ela é bem mais interpretativa de que antigamente, que era mais objetiva e direta. Então, tem a ideia de interpretação, né? E então esteja preparado para uma prova realmente difícil em razão da paciência. Vai ter que ter muita paciência, né? Mas isso já vem, já traga na sua preparação essa ideia que a prova realmente é cansativa. Por isso que eu já sugeri você tentar resolver questões de provas anteriores em momento que você está muito cansado, ou porque está estressado, ou porque, enfim, qualquer, mas que seja de alta pressão, porque no dia da prova é alta pressão. Então isso é uma dica, então experimente fazer um simulado quando você está exausto, faça um simulado, para sentir já o clima de prova, beleza? Professor Marcelo Hugo, então espera você no próximo vídeo, aguardo vocês lá, ansioso para a gente conversar e despertar o teu poder da aprovação. Falou? Fique com Deus, sempre bons estudos e até mais. Feito!